Tempest saiu de um humano de 38 anos, meu amigo, para um cara que, assim, tem um poder multidimensional. Ele pode simplesmente criar e destruir universos estalando o dedo. E isso, lógico, leva à questão de como um slime, que normalmente é visto como um dos inimigos mais fracos em qualquer MMORPG, em qualquer anime, história de fantasia no geral, se tornou mais poderoso do que Lorde Demônios, mais poderoso do que anjos primordiais, do que demônios primordiais e até mesmo do que os dragões verdadeiros. A gente já comentou disso aqui no canal durante todos esses anos de Tensei que eu falei com vocês, né? Principalmente de forma separada. Mas por que não trazer um vídeo completo de toda a evolução do Rimuru? Todas as passagens que ele teve, como os poderes que ele for adquirindo no meio do caminho moldaram o ser tão absurdamente poderoso quanto ele é no final da Light Novel. Bom, galera, senta aí e prepara para a evolução de um personagem das evoluções mais brabas da história. Hoje o vídeo promete, vai ser longo, então se aconchega e vem comigo. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, como o vídeo vai ser longo, eu não vou enrolar muito. A gente já vai direto para a primeira evolução do Rimuru. Claro, aquela quando ele morreu na Terra, quando ele era humano, né? Foi esfaqueado e aí reencarnou no mundo de Tensei. Só que olha só, existem outras pessoas reencarnadas em Tensei, e geralmente essa galera que é reencarnada não recebe o corpo de um monstro, recebe o corpo de um humano. Inclusive a Shizu tá aí pra provar isso, o Leon, enfim, entre as crianças também que vieram pro mundo lá, que o Rimuru ensinou depois, mais pra frente. Só que no caso do Rimuru, ele acabou se tornando um slime, basicamente porque quando a voz do mundo falou com ele sobre reencarnação e tal, acidentalmente ele desejou coisas que levaram ele a se tornar um slime. Primeiro, ele queria lá a anulação da dor, porque, pô, já tinha tomado uma facada, o cara tava sentindo dor, isso dói. Quem já tomou uma facada, comenta aí, eu nunca tomei não, mas dá pra saber que dói. Depois disso, ele pediu um corpo sem sangue, por quê? O sangue dele tava jorrando quando ele morreu ali, quando ele foi atacado, né? Depois ele pediu resistência ao frio, já que morrer sozinho era algo frio, e a perda de sangue fazia com que o corpo dele fosse ficando mais gelado, né? Isso também combinou com a resistência ao calor, para criar resistência térmica dentro do corpo do Rimuru. Pelo fato dele ter sido esfaqueado, ele também pediu resistência a facadas, ou seja, ataque físico. Cara, a anulação de todas essas coisas levaram o mundo a transformar ele no bicho que realmente era, anulava isso tudo, né? Era, pô, seguro contra isso tudo, que era o slime. Mas não termina por aí, o sortudo, né, ainda teve a capacidade de conversar com a voz do mundo, que a voz do mundo deu pra ele a habilidade mais quebrada de todos nesse universo. A habilidade única, Grande Sábio, que literalmente sabia de tudo. O cara era um Google dentro da alma do Rimuru, estava anexado na alma dele. Mais tarde, então, nós temos até a evolução do Grande Sábio, para o Rafael, por exemplo. Todo mundo conhece o Rafael aqui, só que isso a gente vai falar um pouco mais à frente no vídeo. Durante o tempo dele dentro da caverna, ele conheceu o melhor amigo dele, o Veldora, mano, onde eles conversaram e tal. Inclusive, tivemos uma troca de nomes ali do Veldora com ele. E olha só, o Veldora, sendo o dragão da tempestade, ele era um cara muito amigável e ensinou o Rimuru, inclusive, a perceber todos os arredores dele através das magículas, através do uso da habilidade extra de percepção de poder mágico, que logo concedeu a habilidade para ele de enxergar, porque o Rimuru aparentemente não enxergava. E aí o Veldora também relembrou a beleza incomparável do herói escolhido, né, que derrotou ele há 300 anos, quando ele começou a destruir todo o Império de Rubérios lá da Luminous. Os dois se tornaram grandes amigos aí e depois eles se nomearam como iguais. O Veldora se tornou Veldora Tempest e o Slime foi nomeado como Rimuru Tempest. Só que assim, o Veldora estava preso numa prisão, né, que, como a gente falou, o herói colocou ele. E para quebrar essa prisão inquebrável aí do infinito, né, eles concordaram em apostar na liberdade do Veldora na habilidade única do Rimuru. O Veldora, então, foi armazenado no espaço que era inescapável também do Rimuru, do Predador. Ele foi lá e engoliu o Veldora, tá ligado? Preso, então, num tempo submetido à análise pelo Grande Sábio para que ele descobrisse o que era aquela barreira e descobrisse uma forma de quebrar ela. Só que nessa absorção, obviamente, que o Rimuru ganhou absurdas magículas, cara. Porque o que acontece? O Veldora, ele é um dragão verdadeiro. Os dragões verdadeiros foram criados pelo Veldanava, que era o primordial lá de tudo, deus do mundo, né, de todos eles.
E a partir disso daí, eles foram feitos para serem seres, entre aspas, supremos, que tem um número de magículas mais altos e, pô, taxa de existência também. Então, a partir daí, mesmo que o Veldora fosse o mais novo entre os dragões verdadeiros, ele já tinha um nível absurdo de magículas, que foi passado pro Rimuru assim que ele foi engolido. Fora que o Veldora deu um nome pro Rimuru, e a gente já comentou isso aqui várias vezes também. A pessoa que recebe um nome, ela se torna mais poderosa, né? Ela evolui, e nesse ponto o Rimuru recebeu a proteção divina da tempestade, porque o Veldora era o dragão da tempestade. E a cada vez mais que o mestre que nomeou essa pessoa evolui, as próprias pessoas também evoluem, se tornam mais fortes. E os subordinados do Rimuru são um belo exemplo dessa parada. Então, aquilo, né? Já deu pra gente perceber. O Rimuru tirou uma vantagem inicial absurda, porque o Veldora, que era um dos seres mais poderosos do mundo, já deu um nome pro Rimuru. Então ele já veio um poder absoluto, né? Nessa mesma época, o Rimuru continuou dentro da caverna ainda por um mês, 30 dias, lutando contra vários monstros, liberando diversas habilidades diferentes, porque ele tinha como engolfar esses monstros, né? Comer eles e aí usar a habilidade dele de analisar e meio que roubar, né? Replicar as habilidades desses monstros, porque o Predador trazia essa possibilidade para ele. Por exemplo, ele conseguiu habilidades como a lâmina da água, que fazia com que eles cortassem tudo, soltavam uma lâminazinha de água e cortavam os inimigos tranquilo. Com um novo objetivo em mente agora e o amigo dentro do coração, o Rimuru finalmente saiu da caverna com a ajuda involuntária de 3 aventureiros aí que foram enviados justamente para investigar por que o Veldora tinha desaparecido. E foi só depois dele usar a função de mapeamento do Grande Sábio que ele conseguiu fazer isso. Lá do lado de fora agora, o Rimuru começou a se desenvolver. Ele começou a construir uma nova cidade, porque conheceu os Goblins e tal, a história que todo mundo conhece. Enquanto eles estavam construindo essa nova cidade, o Rimuru encontrou 4 aventureiros. 3 desses aventureiros aí eram os mesmos que ele viu antes dele sair da caverna. E depois de salvar essa galera aí de algumas formigas gigantes, o Rimuru descobriu que um deles era de outro mundo, originado diretamente do Japão. Foi convocado de lá, que no caso era Shizu, mano. E aí foi a conexão amor à primeira vista. Ela, Shizu, foi convocada para esse mundo pelo Leon e foi usada como receptáculo para o Ifrit. O problema é que, com o tempo, o Ifrit começava a se apossar do corpo da Shizu e liberar poder, matando o próprio hospedeiro. Depois de passar algum tempo juntos ali, eles aprenderam muito um sobre o outro, o Rimuru e a Shizu ficaram muito próximos. Até que ela perdeu o controle do Ifrit, cara. Daí, quando ele saiu, o Rimuru conseguiu espancar ele e separar ele da Shizu, prendendo ele dentro do estômago junto com o Veldora. Agora eles tinham os amigos lá pra trocar uma ideia, tá ligado? Só que nesse ponto, o Rimuru já tinha desbloqueado mais uma habilidade de poder usar o elemento do fogo, porque o Ifrit estava dentro dele. Literalmente, dando a ele o controle sobre o fogo, podendo criar barreiras, círculos de fogo, entre outras habilidades. Mas no fim das contas, infelizmente, a Shizu acabou morrendo, né? Ela começou a ficar mais velha. Apesar dela parecer nova, o que mantinha ela íntegra era o espírito do Ifrit, do elemental dentro dela. No final, o Rimuru mesmo teve que absorver a Shizu para ela descansar em paz. E depois de ele absorver a Shizu, agora ele poderia imitar a forma humana dela. Uma humana lindamente andrógeno, que se parecia com a Shizu, obviamente, com a cabecinha da mulher igualzinha e o corpo de um homem. Fora que ele também adquiriu a habilidade única da Shizu, que era a degeneração. Uma habilidade que era dividida em sub-habilidades, digamos assim. Existiam 2 habilidades íntegras ali. A síntese, que transforma 2 coisas, 2 alvos diferentes em um único objeto. Pode ser usada, inclusive, para encadear vários efeitos de diversas habilidades diferentes, proporcionando aos usuários novas habilidades com muito menos esforço do que seria necessário. E também temos a habilidade de separação. Ele junta, mas também separa. Ela libera propriedades inerentes ao alvo e separa ele. Ou seja, era como se ela removesse objetos estranhos, como, sei lá, entidades que tentam a posse ou então toxinas do corpo do alvo. A partir daí, o Rimuru também descobriu que a Shizu tinha a habilidade de anulação do ataque das chamas, o que basicamente tornava ele ainda mais imune agora ao calor intenso, porque ele já tinha imunidade ao calor desde que ele veio para esse mundo como slime. Então ele combinaria sua magia de fogo junto com a magia da água que ele tinha para poder criar a manipulação molecular, que permitia o Rimuru manipular as moléculas no próprio ar para utilizar vários elementos diferentes, como por exemplo a criação de calor a partir do atrito. E agora olha só, fica mais interessante ainda, porque o poder do Rimuru ele não vem só de si mesmo, mas também dos subordinados dele. Lembra que a gente comentou aqui lá no início que o Rimuru nomeou vários outros monstros e esses monstros evoluíram, mano. E conforme o mestre evoluía, os monstros evoluíam e vice-versa. Acontece que o Rimuru também, através do corredor de almas que ele criou com seus subordinados, ele tem acesso a praticamente todas as habilidades deles. Mano, independente da pessoa que seja.
Só que antes dele ganhar esse corredor das almas, a aldeia do Rimuru foi visitada, né? Enviaram alguns homens lagartos liderados pelo Gabiru, que é um dos subordinados depois, que propôs o grupo do Rimuru a ajudar eles, falando que eles tinham que trabalhar juntos, sob o comando deles, para poder acabar com a invasão dos orcs que estava para acontecer. Acontece que os orcs, cara, eles foram infligidos ali com o desejo de se alimentar através da habilidade de morrer de fome, que era desconhecida para as outras partes, mas era um plano criado pelo Gelmud, né, o servo do Lorde Demônio Clayman, que para criar um novo Lorde Demônio ele poderia ser um marionetista, né, controlar outras pessoas para poder iniciar uma grande guerra principal entre as espécies ali na Grande Floresta de Jura. Só que as coisas não saíram como planejado através das habilidades de fome, porque o Sr. Orc ele começou a consumir, devorar vários monstros inclusive poderosos lá na Floresta de Jura. E isso também inclui o Gelmud, que ele conseguiu comer o bicho, se transformando no Orc do Desastre. Ali, enquanto ele ponderou sobre o que fazer com a invasão, né, Rimuru ele foi visitado por uma tríade, a Traine, que a gente conhece também, que pediu ajuda do Rimuru para exterminar o Lorde Orc que estava vindo. A Xion aceitou em nome do Rimuru e eles começaram a preparação para essa guerra contra os orcs. No final ele resolveu ajudar, mandou lá o exército para a batalha, porém não adiantou. Vendo que os ataques dos Kijins dele não estavam funcionando contra os orcs do desastre, o Rimuru escolheu lutar sozinho, botar ali a cara a tapa, né? Bateu no peito e falou: eu vou dominar essa parada. E depois de uma batalha absurda, de corrosão, de devoração mútua, o Rimuru conseguiu derrotar o Orcs do Desastre, vencer ele e convencer que o próprio Rimuru assumiria os pecados dos Orcs e deixaria o Geld descansar em paz. E isso foi incrível para o nosso Slimezinho, porque por ele ter absorvido um monstro de uma classe próxima do Lorde Demônio, naturalmente significa um aumento insano de poder. E aí é que a brincadeira ficou melhor ainda. Por quê? Porque o Rimuru adquiriu novas habilidades dos orcs e desenvolveu uma habilidade por si só. Fazendo o quê? Colocando a habilidade do Predador combinada com a habilidade de fome dos orcs. Então ele criou a habilidade definitiva chamada Gula. Isso permitia que o Rimuru fizesse a predação de um maior alcance, né? Dobrando a capacidade até do estômago dele, o que cabia dentro dessa Gula. Bem como também concedendo a capacidade de adquirir habilidades dos subordinados e também poderia conceder aos subordinados qualquer habilidade que estivesse ligada à sua alma. Uma troca mútua entre eles, meus amigos. Daí meio que o Rimuru começou a preparar o terreno para ele agora se tornar o Lorde Demônio. Só que ele precisava de uma quantidade absurda de almas para fazer isso. Lógico, tem mais pra frente. Com os orcs agora, as outras raças, trabalhando juntos, a cidade do Rimuru se tornou muito maior. Eles começaram a construir estradas e tudo mais. O problema é que do nada, uma cidade no meio da Floresta de Jura começou a chamar a atenção nos olhos de vários monstros e humanos que estavam ao redor. 4 dos Lordes Demônios, a Milinha, Frey, o Cargion e o Clayman, planejavam enviar os seus subordinados para explorar aquela área. E algum tempo depois, quando a Milin foi visitar ali, os subordinados do Rimuru consideraram ela uma ameaça e atacaram a Milin. Só que ela mostrou que era mais forte do que eles. Então o Rimuru chegou lá para brigar com ela e domesticou ela, fez amizade com a Milin usando o mel que ela gosta tanto, transformando ela numa aliada e, na baita aliada, porque ela é um dos Lordes Demônios mais poderosos que existem por ser filha do Véu da Nava. Só que nesse meio tempo, cara, um dos subordinados lá do Carrion, né, um Lorde Demônio da Besta, ele veio, deu de maluco e simplesmente caiu no papinho dos magins do Clayman de que ele se tornaria um baita de um Lorde Demônio, entregando o corpo dele pros caras. E fizeram no final ele se transformar num Caríbides. O problema, cara, é que esse Caríbides é meio que um descendente dos dragões e é muito forte. Depois dele despertar como Caríbides, a Milin teve que juntar as forças com o Rimuru para conseguir derrotar esse cara. Só que apesar de não ter sido o Rimuru que acabou com esse bicho, foi a Milin mesmo, com o Dragon Nova dela, o Rimuru absorveu o Caríbides, o que concedeu a ele algumas novas habilidades extras, que era o bloqueio mágico e a manipulação da gravidade. O bloqueio mágico era capaz de interferir nos poderes mágicos de outras pessoas, perturbando o fluxo das suas magículas. Isso tornaria o Rimuru extremamente resistente à própria magia. E em segundo lugar, a manipulação da gravidade já se explica por si só, né? Pode manipular toda a gravidade que esteja ao seu redor. Depois disso aí, a gente tem o arco da academia, que é quando ele vai lá, ele se torna um professor, tem que cuidar dos estudantes de outro mundo, que a Shizu era a professora deles, e acabou que no final dos contos, como ela faleceu, ele foi pra lá e ela pediu antes de morrer pra ele ajudar. A sua missão aqui era tentar encontrar uma maneira de deter essas crianças antes delas morrerem, porque elas tinham muitas magículas que poderiam matar eles facilmente se eles não fossem regulados, e eles morreriam jovens. Felizmente o Rimuru encontrou uma solução para isso, com um dos Lordes Demônios da primeira geração, a Ramires. Ela que foi capaz de ajudar ele a invocar vários espíritos e colocar dentro das crianças.
Curiosamente, a Camires, ela não é só um Lorde Demônio não, tá? Mas também ela é a entidade primordial que mantém o equilíbrio do mundo inteiro e eventualmente se tornaria funcionária do Rimuru, ajudante, né? Amiga do Rimuru, construindo até o labirinto dela em Tempest. É também nessa parte aí que o Rimuru aprende magia de invocação, onde ele consegue invocar um demônio familiar do Diablo, que é a Beretta, né? Ele coloca dentro do boneco porque ele tinha derrotado e destruído o Golem da Camires. Depois que o Rimuru termina ali o tempo dele como professor, tem outro professor que assume o lugar dele enquanto ele volta para Tempest. Só que, quando ele retorna, nessa altura do campeonato, ele inicia algumas negociações para estabelecer relações diplomáticas com o reino dos Feras, né, de Euranásia. E ele consegue, mas a misteriosa mulher, antes de qualquer coisa, se revela chamada Hinata Sakaguchi desafiando ele, acreditando que ele matou a professora dela, que foi a Shizu, e queria vingar a professora. O Rimuru até tenta conversar, só que ela é teimosa demais para ouvir ele, cara. E ela prova ser muito poderosa para ele por conta do campo de força anti-mágica que ela tinha colocado na área. Mas ele consegue criar um dublê do corpo para poder fazer ela pensar que ela ganhou essa história. E assim que ela vai embora, ele sai do esconderijo. Mesmo que ele tivesse vencido no final das contas, cara, ele também ficou frustrado com o comportamento teimoso da Hinata. Ele então voltou para Tempest, só que quando ele voltou, ele descobriu no reino dele, com um campo de força antimágica muito maior em volta, que ele até conseguiu escapar e severamente danificado por causa do ataque do exército de Falmouth, que era aliado da Hinata, que considerava os monstros que viviam lá na Floresta de Jura uma ameaça, bem como também ele aprendeu que o mágico Mijuran era um servo escravizado do Claymon, que é o cérebro por trás de toda essa trama aí. Eis aí que o Rimuru tem uma das maiores evoluções da história dele. Ele se torna um Lorde Demônio, só que para ele completar isso, ele precisaria de 20.000 almas. É muita coisa, mas olha só, ele precisaria reviver também todos os subordinados mortos dele nessa batalha, incluindo a Xion, que foi morta, acho que foi um dos momentos mais tristes de Tensei quando a gente olhou no geral. Cara, o problema aqui é que o Grande Sábio deduziu que a chance de sucesso disso dele conseguir fazer isso ainda era de 3,14%. Era muito, muito baixa, mano. Mas ainda assim o Rimuru não ia desistir. Ele tomou a decisão e colocou o plano em ação, cara. Antes dele fazer isso, ele foi lá e libertou o Mijuran com o controle do Claymon, fez o Claymon acreditar que ela tinha morrido. Nessa hora, depois de criar o outro campo de força para combater Falmouth, o Rimuru iniciou o ataque dele, fazendo com que todos os subordinados destruíssem os cristais que alimentavam o campo de força antimágica, né, e matando muitos dos cavaleiros no processo. Eles todos foram bem sucedidos, e depois que o campo de força desapareceu, o Rimuru enfrentou a maior parte do exército de Falmouth usando um feitiço chamado Megido para poder massacrar todos eles impiedosamente. Mano, cada um, cerca de 5.000 soldados foram massacrados rapidinho. Ele adquiriu uma habilidade chamada Impiedoso, que colhe as almas daqueles que perderam a vontade de lutar. E aí o Rimuru imediatamente usou essa habilidade para matar o resto do exército de Falmouth. Os únicos sobreviventes foram o rei de Falmouth, o arcebispo Ranrai e o mago da corte Razen, que apareceram agora nessa temporada nova também, indo lá para a parte da igreja. Depois disso, o Rimuru começou o Festival da Colheita dele. O Festival da Colheita, para quem não sabe, é um evento onde alguém se torna um verdadeiro Lorde Demônio. Ele é colocado para dormir e com um tempo na qual ele faz toda a evolução. E o Rimuru, ele começou a se sentir extremamente cansado. Ainda tinha perigos ao redor, como Razen sobrevivendo, né, por conta da habilidade impiedoso do Rimuru não ter funcionado nele. Mas por causa disso, ele foi lá e convocou o Ranga e levou ele de volta para a cidade. Ele também invocou 2 demônios maiores e um arquidemônio. O arquidemônio ele deu o nome do Diablo, que foi quando ele convocou, que se aliou a ele e recebeu a ordem de capturar o Razen. E o Diablo acabou com o Razen. Imediatamente depois, o Rimuru perdeu a consciência e começou o Festival da Colheita. Durante esse tempo aí, as habilidades únicas dele começaram a evoluir. Tudo foi evoluído para Ultimate Skills. As habilidades únicas do Grande Sábio evoluiu para a habilidade final, né? Ultimate Skills Senhor da Sabedoria Rafael, quando ele sacrificou o Degenerar. E a habilidade única dele da Gula, ele evoluiu para o Senhor da Gula Peuzebu, quando tinha sacrificado o Impiedoso também. Depois disso, ele acordou com o Rafael, tomando rédea do corpo dele, obviamente, que então reviveu a Xion e todos os cidadãos que estavam caídos ali, que tinham sido mortos. E aí voltou a dormir e acordou 3 dias depois. E aí ele conseguiu obter o Cadeia Alimentar, que é uma forma evoluída daquele fornecer e receber. O Rimuru agora ele pode copiar livremente o protótipo de qualquer habilidade dos subordinados e também dar as habilidades para os seus subordinados sem perder a sua própria magia. Basicamente ele pode dar aos seus subordinados habilidades certas para que eles se adaptem à sua própria natureza. E o que torna essa versão ainda melhor é o fato do usuário poder continuar crescendo sempre que seus subordinados se tornam mais fortes. Então sim, tu conhece o Diablo? Pois é, o Primordial, aquele cara, ficando ainda mais forte, ele tem o potencial de deixar o Rimuru ainda mais forte.
sacou? É, como eu disse pra vocês, uma troca mútua. O subordinado cresce, o Rimuru cresce. O Rimuru cresce, o subordinado cresce. Então é uma parada infinita que não para de crescer. O Rimuru também adquiriu a habilidade de toda a criação, na qual ele consegue observar basicamente tudo. Ele entende tudo que foi criado. Ele ganha também a árvore de talentos dele, que seria onde permite ele criar habilidades, o que seria considerado um poder de classe divina, e o mais brabo seria a habilidade de ver o futuro também, que foi evoluída e agora ele tem um vislumbre do que pode acontecer. Bom, depois disso tudo aí, a gente teve o grande Walpurgis, né, onde o Rimuru foi chamado para ser averiguado se ele realmente seria reconhecido como um Lorde Demônio verdadeiro. Fora isso, também acertar as contas ali com o Clayman, né. Sabendo de toda essa cagada que o Clayman fez, no final das contas o Rimuru conseguiu derrotar ele e até absorver o Clayman. Porém, o Clayman não tinha nem poder suficiente para dar para o Rimuru. Então, a gente não teve uma evolução significativa dele a partir daí. Podemos dizer que, na verdade, o Clayman era um Lorde Demônio de fachada, e de longe o mais fraco de todos os Lorde Demônios. Também foi logo antes do Walpurgis que o Rimuru ele foi capaz de reviver o Veldora, né? Ele trouxe a vida dele de volta lá, o corpo dele, colocando num outro corpo do Rimuru, uma cópia que ele criou e permitiu que o Veldora transformasse esse corpo na sua própria forma única. Só que a atualização e a gula do Rafael permitiram que o Rimuru combinasse mais habilidades, transformando a prisão eterna, a prisão do infinito do Veldora, na habilidade angelical definitiva Uriel, que era na verdade a habilidade possuída pelo primeiro herói da história, o Rudra, que era um dos favoritos do Veldanava. E a essência dessa habilidade é a lealdade dos seus seguidores, ou o sistema crente, o que significa que quanto mais forte subordinado ali do Rimuru tiver a fé nele, mais forte as propriedades do Uriel se tornariam. E essas propriedades são prisão infinita, que é muito semelhante à prisão que o Veldora estava preso lá, mas com a lei aprimorada, né? A manipulação, que permite a manipulação das leis do mundo a partir de um ponto de vista mágico ou científico, barreira universal ou defesa absoluta, que fornece a defesa perfeita, né? E a dominação espacial, que dá ao usuário um controle completo sobre o elemento do espaço, permitindo a ele se alternar ali livremente, ir para outros lugares, outros espaços, realizando teletransporte. Então assim, no final das contas, o Rimuru tem 4 habilidades finais, incluindo o Veldora também, que permite ele convocar o Veldora, né, o Dragão da Tempestade, em qualquer lugar do multiverso para lutar por ele. Bom, logo depois a igreja continuou com seus planos lá por trás e ainda pelo comando da família Rosso, né, que se infiltrou ali dentro, fez com que a Hinata fosse lutar contra o Rimuru de novo. Eles simplesmente manipularam a mensagem que o Rimuru tinha enviado para ela para chegar parecendo que o Rimuru queria brigar, achando que queria uma batalha. E aí o Rimuru então se preparou para a luta contra a Hinata. Assim que ela chegou, mesmo que a Hinata tentasse explicar ali que não pretendia trazer um exército, ela também não sabia da morte do Rai, enquanto o Rimuru não se lembrava de ter desafiado a Hinata e acreditava que ela que era responsável pelo ataque. Enquanto os subordinados ali separaram a luta entre si, o Rimuru e a Hinata lutaram os dois. E vendo que o Rimuru estava mais forte do que antes, em comparação com a última luta dos dois, a Hinata assumiu uma forma muito mais poderosa para combater ele. Só que sem usar o Dragon Buster, a espada que os Luminares deram para ela, né? E a luta terminou empatada. Daí o Rimuru, com a suspeita da sua mensagem para Hinata, que tinha sido adulterada logicamente, a Hinata falou que ia dar um ataque final e ele tinha que sobreviver e defender esse ataque. Se fosse, mano, ela ia declarar como vitória do Rimuru. E depois de sobreviver ao ataque final, os dois se tornaram amigos, bem tranquilo. O problema é que o Rimuru tinha sacrificado o Beelzebub, né, pra sobreviver a esse ataque. Bom, o Rafael é brabo, já tinha feito uma cópia da habilidade pro Rimuru. Mas então, percebendo que a Dragon Buster, na verdade, era uma armadilha, ela foi lá, liberou do nada um ataque mortal e atingiu a Hinata depois que ela empurrou o Rimuru pra fora do caminho. Daí o Rimuru e os 4 cavaleiros tentaram salvar a vida dela, mas eles foram confrontados por alguns dos 7 Luminares. A gente já contou essa história toda aqui no canal nos últimos vídeos também. Se você não viu, corre lá pra assistir. Mas na luta dele contra a Hinata também, o Rimuru ele aprendeu a explorar partículas espirituais, né? E cara, essas partículas são praticamente importantes na maior forma de energia espiritual, preenchendo uma posição muito semelhante a um nêutron do nosso mundo, né? Em outras palavras, mais básico, eles são um bloco de construção fundamental do universo. E o Rimuru ganhou uma compreensão sobre esses blocos. Juntando a isso a lei do Uriel, né, da manipulação, isso basicamente significa que o Rimuru acabou de ganhar o poder de afetar as leis do universo em um nível subatômico. Como se essas partículas fossem menores do que um átomo, sacou? Depois disso tudo, a gente vai para a parte onde o Rimuru obtém acesso à magia sagrada. Até esse ponto da história, galera, essa era uma das maiores fraquezas tanto do Rimuru quanto do povo de Tempest no geral.
Porque o Rafael, cara, ele já tinha acabado de evoluir, mas ainda levaria tempo para ele analisar as partículas espirituais e replicar a magia sagrada. Naturalmente, devido à natureza dele dos monstros, né, todos de Tempest eram exatamente iguais, extremamente vulneráveis a isso aí. Porém, durante o festival de Tempest, o Rimuru e a Luminous forjaram um pacto entre o Império de Ruberius e Tempest, onde em troca de uma boa comida e entretenimento, ela compartilhou a sua luz de magia sagrada. Aí, mano, com esse acesso, o Rafael entrou no modo de análise e desenvolveu um feitiço de desintegração mais rápido e eficiente chamado Holy Ray, que poderia danificar diretamente a alma, sacou? Depois dele testemunhar o sistema de poder baseado na fé dos subordinados da Luminous, o Rafael também desenvolveu uma nova habilidade chamada Habilidade Secreta de Fé, estabelecendo um vínculo metafísico entre o Rimuru e os seus subordinados, aonde eles obtêm acesso ao poder do Rimuru de forma controlada. Basicamente, através da fé da Xion no Rimuru, a magia dela acabou sendo aprimorada pelo próprio Rimuru, sacou? E isso não se limita só a mana, porque através desse vínculo aí, até mesmo o Gobita, por exemplo, tem acesso à habilidade de nível superior, de ataque físico aprimorado. Uma habilidade muito semelhante foi a razão pela qual a Hinata conseguiu emprestar o poder de desintegração para Luminous para quase matar o Rimuru numa última luta. Depois disso tudo, a próxima evolução do Rimuru só surge na guerra contra o Império Oriental. Cara, nesse momento é onde ele se torna o quinto dragão verdadeiro. Cara, o Rimuru adquire muitas habilidades novas uma atrás da outra, tratando-se de uma evolução das maiores que ele tem, se não a maior. Primeiramente, o Rimuru agora ele poderia ressuscitar pessoas à vontade, desde que a alma dele e o corpo ainda estejam intactos. O maior feito disso foi quando ele trouxe de volta à vida 350 mil soldados do Império Oriental, mano. Ele tinha destroçado lá, o diabo matou e falou, agora eu vou reviver todo mundo. Pá, foi lá e reviveu. E ele aprendeu a fazer isso depois de passar um bom tempo pesquisando a essência da alma e adquirindo conhecimento para criar pseudo-almas, que era o que ele estava precisando para botar em algumas bonecas, por conta dos primordiais, dos demônios vindo para esse mundo, tem um bocado de coisa aí envolvida. Mas durante esse processo, a gente descobre que o Rafael afeta o mundo não através de partículas espirituais ou mágicas, mas por meio de informações ou partículas virtuais, que são os blocos de construção do universo de Tensura. No entanto, cara, ela ainda não consegue manipular essas partículas bem. Lá no volume 15, mais ou menos, o Rimuru finalmente vê ele quando ele é enganado pelo Império Oriental, sendo preso numa dimensão de bolso especial, né, enquanto seu melhor amigo, o Veldora, é transformado num fantoche pro Império. Agora, a missão dele é fazer o quê? Salvar o Veldora. Só que para isso o Rimuru tem que derrotar outro dragão verdadeiro, o dragão da chama, Velgrind. O Veldora também tá nessa batalha aí, então são os dois ao mesmo tempo. Só que essa batalha não é fácil, porque nem mesmo as habilidades de análise insanas do Rafael conseguem acompanhar esse negócio. Ela é forçada a pedir desculpas até pro Rimuru pela primeira vez. O que acontece? Olha só, o Rimuru nesse ponto, provavelmente ele tá em torno de 5 a 6 milhões de pontos de existência, enquanto o Veldora tá acima dos 70 milhões. A Velgrind tá em mais ou menos 65 milhões, o que torna um desafio absurdo. Não que isso vá fazer quem é mais forte ou não, mas poder de existência faz diferença. Só que a gente tá falando do Rimuru, então ele supera essa parada. A incompetência do Rafael faz com que ele comece a duvidar de si mesmo. Desde o início, o grande sábio, ele estava com o Rimuru e cada obstáculo foi superado através dos esforços combinados dos dois. Só que agora, no momento mais crucial, o grande sábio, o Rafael, está vacilando diante de todas essas possibilidades e não podia estar acontecendo. Para elevar a moral dele, no final das contas, o Rimuru fez uma parada diferente. Ele mudou o curso da história, nomeando a habilidade suprema do Rafael, chamando ele de Ciel, no caso se tornando ela. Isso, mano, instantaneamente iniciou a evolução da habilidade, dando uma alma, um ego, que impulsionou a Ciel, transformando ela no reino de Manas, Manas Ciel, sacou? Agora como Ciel, cara, ela pode compreender e manipular todas as partículas de informações ou partículas virtuais, que são os blocos de construção de tudo. Geralmente o Manas, ele tem autoridade completa sobre a realidade, mas pode afetar apenas algumas extensões da sua compreensão, ou seja, se ele não tiver todos os dados disponíveis, ele não pode mudar as habilidades ou as almas das pessoas. Só que o Rimuru, a Ciel, no caso, é uma evolução do Rafael, e o Rafael é o rei da sabedoria, que tem o domínio sobre todas as informações do universo. Agora ela tem o domínio e pode manipular, então a Ciel não só possui os dados disponíveis, mas também pode manipular a própria estrutura da realidade. Por exemplo, quando ela observou a Velgrind, ela usou o ataque de extinção acelerada lá da Velgrind, e a Ciel criou uma habilidade ainda mais poderosa e superou a Velgrind.
Além disso, a evolução para Ciel também dá para o Rimuru uma assistente pessoal ligada à alma dele, cuja maior aplicação ocorre durante a luta contra Velgride e o Veldora. Depois fica menor, né, mas ainda é utilizado, porque o Rimuru já se torna outro patamar. Mas em um certo momento, essa luta de 1v2, que era, né, porque o Rafael tava na bosta lá, se tornou 2 contra 2, onde a Ciel lidava com a Velgride e o Rimuru tentava controlar o Veldora, tudo dentro de um corpo só, né, porque o Rimuru tá dentro de um corpo. E essa evolução também permitiu a aceleração do pensamento do Rimuru. Ele se saltou de 1 milhão para literalmente centenas de milhões de vezes. Imagina você calcular uma parada centenas de milhões de vezes mais rápido na tua cabeça. O absurdo dessa luta não terminava por aí, galera, porque a Ciel ainda ofereceu pro Rimuru a oportunidade de se tornar um dragão verdadeiro, e aconteceria depois dele absorver o núcleo do dragão do caos e analisar pelo próprio Veldora. A Ciel poderia transformar o Rimuru num dragão verdadeiro, multiplicando a força dele por 10, e o verdadeiro poder, porém, vem com a capacidade de entender a natureza do próprio mundo. Daí o Rimuru também ganhou a nova habilidade chamada Liberação do Dragão Verdadeiro, que concedia o controle sobre todo o espaço-tempo e os elementos mágicos, significando que ele não era mais afetado pela velhice, ele não envelhecia mais, ele poderia viajar entre diferentes dimensões temporais, como a gente vê a Velgride fazendo lá no volume 17. E isso não é uma pseudo-evolução de dragão verdadeiro não, tá? O Rimuru ele já confirmou para a Velgride que eles agora são iguais, sendo ele o 5º dragão verdadeiro da história. Como a Ciel e o Rimuru no mesmo nível, irmão. Eles agora conseguiram derrotar os dragões verdadeiros com uma facilidade absurda. E depois de superar a Velgride, o Rimuru também adquiriu a habilidade final da Velgride, o que permitiu que ele invocasse ela à vontade, tá ligado? E acessasse todas as habilidades e as magias da Velgride também. E olha só, se tornando um dragão verdadeiro, ele também transformou o estômago do Veldora num espaço imaginário, uma dimensão infinita que também estava sob a autoridade do Rimuru. Se alguém fosse sugado pra lá, mano, estaria à mercê do Rimuru. Acabou, irmão. Só que surgiu um pequeno problema nessa história. O Rimuru agora ele tem muitas habilidades finais e a alma dele pode não ser capaz de lidar com tantas habilidades assim, as Ultimate Skills, né? Pra resolver esse problema, a Ciel tá ali, mano. Ela usou a sua própria habilidade suprema, Rei da Colheita, pra fundir o Uriel, que é o Senhor dos Votos, com outras habilidades, o que criou a habilidade Rei da Colheita Shub-Niggurath. Essa habilidade aí permitia que a Ciel criasse novas habilidades, duplicasse habilidades e reorganizasse as habilidades para redistribuir os poderes do Rimuru. Olha que, mano, bagulho roubado. Basicamente, se a Ciel quisesse que todos no exército do Rimuru tivessem ultra regeneração rápida, né, eles teriam, sacou? Isso era tão poderoso que todos os 12 generais do Rimuru, os 12 patronos dele conhecidos, ganharam habilidades finais, Ultimate Skills, perfeitamente adequadas para cada um deles. As outras habilidades supremas do Rimuru, como o caso do Rafael, Velgride e Veldora, foram todas combinadas para criar o Deus do Vazio, como uma garganta, sacou? Isso significa que as propriedades quebradas, como a aceleração cardinal da Velgride, as chamas e a velocidade das partículas, são ainda mais apropriadas nessa versão da evolução. Como a Velgride já era uma das pessoas mais fortes do universo, essa é a escala de habilidade que o Rimuru tá agora, possuindo habilidades ainda mais poderosas do que ela. Até mesmo a habilidade como tornar nulo, né, o que ele conseguiu mais pra frente, e a dominação do espaço-tempo recebem um impulso, o que permite que o Rimuru manipule o próprio espaço-tempo, sacou? E isso aqui, a história só chegou no volume 15, tá? Ainda tem mais coisa, falta mais 7 volumes pra frente. Isso lhe leva a uma próxima evolução do Rimuru. Atualmente a gente pulou bastante tempo, né, até pro volume 19, e num confronto final contra o Imperador Rudra, que, no entanto, o Rudra estava sendo controlado pela habilidade definitiva dele, o Mikael, que ganhou uma consciência depois de ter sido nomeado, assim como a Ciel. Só que o Mikael, ao contrário do nosso grande sábio aí da Ciel, ele quer a dominação total do mundo cardinal para poder ressuscitar o Veldanava, que era o criador dele, e se alia ao seu melhor amigo ali, líder dos anjos primordiais, o Feldway. Então o Rimuru entra no confronto com o Mikael, só que, mesmo depois da transformação em dragão verdadeiro, o Rimuru acaba sendo superado. Ser um dragão verdadeiro não significa que ele pode lidar com a habilidade de parar o tempo, e o Mikael tem o controle sobre o tempo e o espaço, o que dá uma vantagem para ele esmagadora numa batalha. Mas a capacidade de parar o tempo envolve acessar uma dimensão de partículas virtuais que formam uma estrutura da realidade. Para existir e compreender essa parte do universo, é preciso você ser um ser virtual. Dragões verdadeiros como a Velgride, o Veldora e até mesmo o Veldanava podem lutar nesse estado, mas o Rimuru ele acabou de se tornar um dragão verdadeiro. Ele só ouviu falar sobre essa habilidade lá no volume 16, quando o Guy Crimson e a Chloe falaram com ele, porque ela possui um espírito desse tempo aí integrado no estado dela. E olha só, o Rimuru ele percebeu que uma parada estava errada, só que ele não podia se juntar a eles ali. Essa era a única fraqueza, porque qualquer um que conseguisse parar o tempo
conseguiria derrotar o Rimuru sem que ele percebesse. Até mesmo seres primordiais, como o Diablo, foram derrotados pelo Mikael, e é por conta dessa habilidade de parar o tempo. A única razão pela qual o Guy Crimson poderia lutar nesse estado, por exemplo, é que ele enfrentou a Velgrade por eras, muito tempo, e ele se adaptou a lutar assim. Por isso que ele conseguiria lutar de boa. Mas o Rimuru quase foi derrotado pelo Mikael, a Chloe que salvou ele. E depois dele entender essa natureza aí da parada do tempo e dos seres virtuais, a Ciel, que era uma existência virtual, transformou o Rimuru em um ser virtual. Depois de analisar a Chloe, o Rimuru superou essa parada do tempo, devorou o Mikael e adquiriu todas as habilidades angelicais existentes. E agora, galera, como todas as 14 habilidades angelicais representavam os aspectos do universo, a gente pode assumir que o Rimuru ele tem autoridade sobre tudo. E isso vai ser testemunhado pra gente ainda no próximo volume que não saiu, que ainda não foi lançado, o volume 22. Lá no final do volume 20, pra tu ter uma noção, o Rimuru foi enviado pro fim dos tempos lá, pelo Feldway, sacou? Na batalha deles. E todos achavam que o Rimuru tava perdido pra sempre, tinha morrido. Só que durante o epílogo do volume 21, que eu vou trazer pra vocês mais pra frente, o Rimuru ele tá a caminho de volta pro mundo cardinal, o que significa que ele venceu a própria existência. Provas adicionais disso aí vem que a Ciel falou no fim dos tempos lá, que ela perguntou pro Rimuru, abre aspas, você gostaria que eu criasse um novo universo usando as partículas que eu teorizei? Fecha aspas. As partículas virtuais de energia escura são provavelmente a prova da existência. E a forma final do Rimuru, lá no volume 22, quando foi lançada, provavelmente vai dar pra ele um nível de poder do próprio deus Veldanava. E detalhe, tem gente que ainda tem outras teorias falando que o Rimuru pode ser um pedaço do fragmento da alma do Veldanava depois que ele foi destruído no passado. Mas isso só vai ser revelado pra gente no final da Light Novel, se é ou se não é, se ele realmente evoluiu de um humano para um slime supremo absurdo nesse patamar diferenciado. Bom, família, a gente vai ficando por aqui. Assim que tiver novidades, né, volume 22 lançado, óbvio que eu vou trazendo pra vocês. Lógico, eu vou continuar falando aqui no canal, né, as histórias contando ponto por ponto a partir do anime. Então eu conto com o seu like aqui e também com você nos próximos vídeos, né. Sei que você vai querer acompanhar muito mais sobre essa história, então se inscreve, ativa o sininho, vem comigo, confere mesmo se o sininho tá ativado pra tu receber a notificação. E a gente vai estar junto aí, firme e forte toda semana, beleza? Tamo junto, família. Beijinho no coração de vocês e até a próxima. Valeu!